Olá, eu sou a professora Mariana Ramalho. Venho aqui para mais uma aula de orientação de estudos da primeira série no ensino médio. Nós vamos falar um pouquinho sobre a aula 5 e 6. Olha lá a habilidade e o objeto do conhecimento. A habilidade que nós temos aí é uma habilidade do ensino fundamental, interpretar em poemas efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos, sonoro, estrofação, rimas, aliteração da mancha gráfica no papel, imagens e sua relação com o texto verbal. O objeto do conhecimento é podcast. Então, a nossa aula 4, nós vamos falar um pouquinho o que é podcast. Nosso primeiro brainstorm é a pergunta: o que é um podcast? Você já ouviu um podcast? Que magia que vem a ser o podcast? O que precisa para se ter? Pense, e é muito importante, utilizando a técnica da aula nota 10, todos escrevem, pegue, pense, não converse com ninguém e escreva no papel o que você está pensando. Uma palavra, outra palavra, assim vai indo. Isso é fundamental para que você aprenda a colocar no papel aquilo que você está pensando. Então vamos lá. Podcast é um grupo, é um conteúdo em áudio semelhante a um programa de rádio, mas é direcionado, pode ser ouvido com flexibilidade pela internet. Então, o podcast é aquele que a gente vai ouvir que vai ser narrado. Vamos ver aqui no exemplo? Mas nós temos que lutar juntos! Eu não tô entendendo mais nada, mas tô adorando! É bem provável que você já tenha ouvido falar em podcast, mas você sabe realmente do que se trata? Para quem ainda não conhece essa mídia e está boiando no assunto de hoje, eu vou te explicar. A palavra podcast vem da junção de iPod, aquele dispositivo de áudio da Apple, com broadcast, que é a transmissão de informações por rádio ou TV. O termo surgiu em 2004 e os créditos são dados ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts e disponibilizou o código na internet para todos os outros programadores. Ainda está meio confuso, né? Vamos simplificar. Um podcast nada mais é do que um programa de rádio, mas com uma vantagem enorme. O conteúdo é totalmente sob demanda. Você pode ouvir o que quiser na hora que sentir vontade. Basta acessar e clicar no play ou baixar o episódio para ouvi-lo offline. Essa é uma mídia relativamente nova, mas que pode te ajudar a ocupar aquele tempinho ocioso que você tem. Ela pode ser uma boa pedida para quando estiver no trânsito, fazendo aquela corrida e até tomando banho, né? Sei lá. Existem basicamente duas maneiras de se ouvir um podcast. Primeiro, pode ser por meio do smartphone ou tablet. É só ir na loja de aplicativos do seu aparelho e baixar um app indexador de podcast gratuito e de sua preferência. Para quem tem celular Android, os mais comuns na Google Play são o Podcast Addict, o Podcast Republic ou o Pocket Cast. Já para o iOS, existe o aplicativo Podcast que é nativo dos aparelhos iPhone ou iPad. Agora, com o aplicativo já baixado, basta abri-lo e na página principal escolher entre os diversos canais disponíveis. A maioria se dedica à cultura pop e nerd, como é o caso do maior podcast do Brasil e um dos maiores do mundo, que é o Nerdcast, com 347 mil downloads por episódio. Mas existem outros assuntos também, como história, turismo, religião e até mercado profissional. Ah, alguns canais também têm sites, o que facilita para quem quer ouvir pelo computador. Bem fácil, né? Agora é só escolher os assuntos de sua preferência e sair escutando. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luana Gomes. Então, olha lá, depois que vocês ouviram aí o vídeo, o que você vai fazer? Você vai passar para o papel o que você entendeu das informações que tinha lá. Então, você pode utilizar um esquema do mapa conceitual, de um mapa mental, um resumo, uma técnica que a gente já aprendeu em aulas anteriores, tá? Tá pronto? Então, pegue seu caderno e faça sua anotação.
O que você descobriu sobre podcast? Vou apresentar para vocês também alguns podcasts que já existem. Oi, gente, aqui é a Bruna e olha só quem tá de volta. Só que faltando alguma coisa. Agora eu voltei direito. Depois de muito tempo sem fazer vídeo aqui, eu tô voltando com 5 dicas de podcasts literários pra vocês acompanharem. Eu tenho 3 dicas de podcast em português e 2 em inglês. Gente, a gente tem que praticar. E podcast é um ótimo jeito de praticar o idioma. Você pode acelerar a velocidade, você pode diminuir a velocidade. Melhor jeito de você acostumar o ouvido a ouvir não só em outro idioma, como sotaques, que é uma parada que pega a gente muito mais do que a gente pensa. Primeira dica é o Scalicast, um podcast feito pela Dude Saldanha e a Paloma Fontes. Nesse podcast, elas sentam e conversam sobre as últimas leituras feitas. Elas fizeram um episódio muito legal sobre Sadie, da Courtney Summers, que é um livro que eu amo, é um livro incrível, incrível. E assim, quero que todo mundo leia. E não só quero que todo mundo leia, eu quero ouvir todos os podcasts de pessoas que leram e curtiram esse livro também. Porque, juro, é ridiculamente bom. É impressionantemente bom, como as meninas vão falar lá no Scalicast. Ele tá disponível em várias plataformas, inclusive lá no Spotify. Todos os links de todos esses podcasts que eu falar vão estar aqui na descrição. E seguir o Scalicast no Instagram também é muito interessante, porque o conteúdo delas está sendo muito legal. Elas colocam lá algumas das referências que usam nos episódios. Então, se leram algum post de blog, ou se leram ou se ouviram um podcast que falava disso também. Se eu não me engano, no episódio de Sadie, elas colocaram como referência um vídeo meu que tem aqui no canal, é só clicar no card aqui em cima, onde eu falo a diferença entre livro de mistério e livro thriller. E elas são tudo. E não só é um ótimo conteúdo, é muito da hora, é um podcast feito por 2 mulheres, como a voz da Dudes é assim, é uma delícia. Você escuta no fone assim, ela fala tão tranquilinha. Diferente de mim, que mal preciso de microfone, eu poderia muito bem gritar e vocês iriam ouvir esse vídeo daí da casa de vocês. A Dudes fala bem baixinho, assim, bem bonitinho, e eu fico assim, ai amiga, que delícia ouvir a sua voz. Por sinal, Dudes também tem outro podcast, eu vou deixar aqui o link na descrição. Não é sobre literatura, mas ainda assim é ótimo ouvir a voz dessa mulher falando. O segundo podcast que eu tenho para indicar para vocês não é literalmente literário, mas ele é de histórias e contação de histórias, que é o Histórias, do Léo Juan. O Léo é um youtuber aqui também, vou deixar o canal dele junto com o link do podcast. E esse é um podcast onde ele usa para contar as histórias que ele mesmo escreve. Então é um podcast de ficção. Ele tem uma ótima voz também, assim, uma voz de narrador que você fica, nossa senhora, conta todas as histórias do mundo pra mim, que eu só quero ficar aqui ouvindo. Se eu não me engano, o primeiro episódio que eu ouvi assim que saiu, e eu fiquei... amado, pelo amor de Deus, sabe? É um episódio onde ele faz uma releitura do Cebolinha. E por que o Cebolinha fala com L e não R? Por ser imigrante de Taiwan. São histórias muito interessantes. A qualidade de som desse podcast é tudo! E eu acho que o Léo é um dos youtubers com mais conteúdo interessante que tem hoje em dia por aí. Tudo bem que eu tô meio fora do YouTube faz um tempo, gente, mas eu continuo acompanhando, tá? E fiquei muito feliz quando ele lançou esse podcast. Ele também participava de outro podcast chamado De Outro Planeta. E por enquanto eu acho que tá desativado, mas eu vou deixar o link aqui, porque se um dia voltar, vocês vão me agradecer. E de qualquer forma, tem vários episódios lá pra vocês ouvirem. Terceiro podcast pra indicar, eu vou fazer o jabá, porque, né, gente, eu não tava fazendo vídeo aqui pro YouTube, mas eu estava criando conteúdo, então ninguém pode nem reclamar. O Wine About It é um podcast que eu tenho com a Maíra do All About That Book, onde a gente fala sobre literatura e vinho. Basicamente, a gente fazia isso quase toda semana aqui em casa. Tava bebendo, falando do mercado editorial, falando de livro, falando de coisa. Então falou, bom, vamos levar isso para o mundo. Basicamente é a gente fazendo resenha enquanto a gente tá bêbado. Não só a gente comenta algumas leituras que a gente faz em conjunto, mas a gente também recebe alguns convidados, episódio sim, episódio não, onde a gente discute coisas relacionadas ao mercado editorial, à literatura e como que a gente conta histórias. Recentemente a gente lançou um projeto no Catarse para poder ajudar, né, o Wine About It funcionando aí. E quem apoia o projeto do Catarse tem episódios exclusivos, tem conteúdo exclusivo, escuta o episódio antes de todo mundo. A gente é cheio de benefícios para apoiador, porque sinceramente fez muita diferença em a gente continuar produzindo esse podcast, abrir esse Catarse lá. Se você tem interesse, escuta o podcast no link que tá aqui. Se você gostar e quiser apoiar, o link do Catarse também tá aqui na descrição. Muito obrigada, porque realmente foi uma questão de unir 2 amores que a gente tinha. Experimentar vinhos e conversar sobre literatura. Juro, nossa, que ideia boa que a gente teve. Nossa, ideia muito boa. Agora vamos para os gringos. O primeiro podcast gringo que eu tenho pra indicar pra vocês, a 4ª indicação desse vídeo, é o First Draft com a Sarah Enni. O First Draft, ele também não é só sobre literatura em si. É sobre contação de histórias e storytelling. Então, ele vai pegar também roteiristas, diretores e outras pessoas que criam coisas e que contam histórias, mas muitos autores aparecem por lá. A Sarah Enni já entrevistou Cassandra Clare, Tommy Adeyemi, Andy Thomas,
se eu não me engano, a Elizabeth Gilbert. Tem muito episódio antigo ali. É um podcast mais no formato de entrevista e é muito interessante você procurar por pessoas que você já admira e ouvir esse episódio. É muito legal também você ouvir a voz dos autores falando as coisas, porque às vezes a gente lê, né, e fica, tá bom, tô lendo aqui, imaginei todos os personagens. Mas sabe quando a gente dá nome aos bois? A gente tá dando voz aos autores. Não tô falando metaforicamente, a gente literalmente tá dando voz aos autores. E é uma experiência interessante você realmente ouvir aquela pessoa que a gente se conecta tanto com as histórias, falando aquelas coisas de sim, é isso. Vai rolando e procura alguns episódios com alguns autores que você já gosta. Por último, a minha indicação foi um podcast que foi um dos primeiros que eu ouvi, que me fez entrar nesse mundo de podcast que agora eu nunca mais parei, porque, né, quarentena a gente faz o quê? Escuta podcast. Tá lendo mais coisa? Não, mas tá ouvindo podcast. Que foi o By the Book com a Christine Meiser e Jolenta Greenberg. Esse podcast foi uma indicação de uma amiga minha e eu fiquei viciada, porque o formato desse podcast é tudo. Basicamente, são duas mulheres podcast. By the Book, as duas leem um livro de autoajuda durante 2 semanas, elas vivem a vida delas com base nas ensinações daquele livro. Então são sempre livros que tem, tipo, beba mais água, tome mais sol, faça tal com o seu tempo. Então são coisas muito práticas e muito diretas, e elas tentam seguir isso ao máximo possível e depois contam como que foi essa experiência. Ao longo do episódio tem alguns áudios dela no dia a dia fazendo as coisas e comentando sobre isso. Os maridos delas sempre aparecem no meio dos episódios. Se eu não me engano, elas estão na 4ª ou na 5ª, ou indo pra 5ª temporada. E elas estão fazendo um especial também de décadas. Então, tipo, qual foi o livro de autoajuda mais lido na década dos anos 30? E qual foi na década dos anos 40? E se a gente acha que existe livro de autoajuda aqui no Brasil, e sempre tem um livro de autoajuda ou 5 na lista dos mais vendidos, nos Estados Unidos é um mercado bizarro. E às vezes tem uns que a gente nem conhece e tal, mas é tão engraçado. Eu não sei o que é melhor. Ver os livros que elas leem e que dá certo e fica, caraca, não é que deu certo? Ou ver os livros que elas leem e é um absurdo, assim, o tanto de coisa bizarra e ridícula que tem. Gente, é muito divertido. É um podcast muito mais de diversão, assim, com livros do que necessariamente de dar dicas do livro, porque o objetivo delas é a experiência, sabe? É ver se funcionou ou não esse negócio desse livro por entretenimento, assim, pra mim. Foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi e eu continuo ouvindo até hoje. Eu mal perco o episódio, agora eu acho que eu tô, tipo, 2 episódios atrasados, eu tô desesperada. Mas também é um podcast muito bem produzido, muito bem trabalhado. Eu adoro ver como que elas fazem o podcast, como que elas organizam as informações, os episódios. Porque, né, logicamente que eu já tô observando o podcast e pensando, tipo, que modelo interessante para criar conteúdo. Agora eu só preciso trazer isso de volta para o YouTube, não é mesmo? Se você segue mais algum podcast literário que eu não comentei aqui e acha que vale a pena eu conhecer, deixa aqui nos comentários pra mim, porque obviamente eu tô sempre atrás de dicas. Muito obrigada por assistir esse vídeo depois de muito tempo sem conteúdo novo por aqui. Mas eu tô voltando agora com 2 vídeos por semana. Eu vejo vocês no próximo. Hoje eu vim te dar uma dica, isso mesmo, uma dica sensacional. Podcasts de livros grátis, isso mesmo. Vai ter uma vozinha ali maravilhosa, lendo o livro pra você. Você aqui, ó, no busão ouvindo, já pensou? Aquele livro que você tanto quer ler, mas não tem tempo. Você vai ouvir este livro, é isso mesmo. Então, se já gostou do tema, já curte, já se inscreve no canal, já compartilha com seus amigos e assiste o vídeo até o final que tá sensacional. Bora lá! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a Debs, é isso aí, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E como eu falei, vídeo de podcasts. Galera, eu tava procurando aí uns podcasts de livros, porque eu tenho tanta coisa pra fazer, por enquanto eu faço tudo sozinha, né? Então eu queria ler, eu tenho vários livros, mas não tô encontrando tempo pra ler todos. E aí eu tive uma ideia, podcasts, vou procurar. E eu achei um podcast muito top, que eu vou estar falando aqui pra vocês nesse vídeo. Ai, Debs, mas eu gosto de ler. Por que podcasts? Gente, tem pessoas que, assim como eu, não tem tempo. Ou tem pessoas que ainda estão trabalhando no regime CLT, tem que pegar busão, tem que pegar o fretado, tá? Ou pessoas que têm muita tarefa pra fazer em casa e querem ler. E não tem como você ficar lendo aqui e tá lavando uma louça. Não tem como você tá dentro do busão aqui em pé ou do metrô e lendo. Até tem, né? Mas é bem desconfortável. Aquilo lá balançando pra caramba. Você tentando ler, o pessoal passando. Eu fico toda, me dá labirintite, tá? E às vezes tem umas pessoas que têm meio que uma preguicinha ali de estar lendo. Mas é maravilhoso. Nada melhor do que pegar um livro, um cheirinho de novo e ler. Mas, para nós que fazemos muitas coisas, que não temos o tempo ali de ler todos os livros que nós gostaríamos, seria bacana um podcast. Por que podcast? Podcast você pode ouvir de qualquer lugar. Qualquer lugar. Você vai pro banheiro, você consegue ouvir. Você tá no ônibus, você ouve. Você tá no Uber, você ouve. Você tá lavando a louça, lavando a roupa. Qualquer lugar. É só você pegar, colocar o fone aqui, ó. Tá ouvindo, ninguém vai te atrapalhar. Tá? E
excelente. Até mesmo para pessoas que têm mais dificuldade de concentração, que tá lendo e começa a ficar sonolenta, é uma solução perfeita. E eu achei isso e queria compartilhar aqui com vocês, porque podcast tá estourando, agora tá fazendo sucesso, tem vários tipos de podcast de entrevista, de debate, várias coisas. Então, por que não podcast de livros, de audiobooks? E de graça, cara! É a melhor coisa que tem. Com isso, você consegue terminar um livro em um dia. Tem livros que são 3 horas, 4 horas de áudio, tá? Então você consegue sim ler até mais de um ouvir mais de um livro, ouvir um livro, olha que lindo. Ouvir um livro, ouvir 2 livros, ouvir 3 livros no dia, enquanto você tá fazendo as suas atividades. Você pode pegar e anotar os principais pontos, não tem problema com isso. Então, é maravilhoso, eu achei legal e por isso eu vou compartilhar com vocês essa ideia maravilhosa. A galerinha, tem muita gente ainda perguntando sobre o método Instagram, se ainda tá vendendo, se ainda tem vagas, tá? Tem algumas vagas e tá por tempo limitado. Eu vou deixar aqui embaixo o link, o método Instagram. Para quem não conhece o método Instagram, ele é um método, um treinamento que te ensina a vender pelo Instagram. Já ensinou em grandes lojas a aumentarem os seus lucros. Encontrei no Spotify, tá? A Casa do Audiobook. Lá tem livros super interessantes, tá? Eu encontrei e já comecei a ouvir o livro O Maior Vendedor do Mundo. E tô adorando, gente. Não me deu sono nenhuma vez. Eu fiquei esperto o tempo todo. É maravilhoso. Eu nem terminei de ouvir. Falei, não, vou fazer um vídeo pra galera e vou compartilhar esse link, esta maravilha. E além disso, tem outros podcasts também, tá? Mas por enquanto esse foi o que eu mais gostei. É o único que eu vou deixar aqui e compartilhar com vocês, beleza? E tem também outros podcasts que discutem sobre o livro. Tem podcast de resenha sobre os livros. Mas esse não, tem livros interessantíssimos lá. Tem livros, nossa, de tudo quanto é categoria e é muito bacana. Então, no Spotify, a Casa do Audiobook. Não esquece, entra lá, dá uma olhada, compartilha com seus amigos. Ó, encontrei um lugar aqui que dá pra gente aprender, que dá pra gente escutar livro, meu, muito legal. E, cara, é pelo Spotify. Então, o Spotify é de graça. Tem os outros planos também, que não tem propaganda, mas você pode ouvir tranquilamente no plano free, né? No plano ali gratuito do Spotify. Então, entra que vale a pena, beleza? E se você gostou, Então, olha lá, os 2 vídeos que eu passei para vocês são sugestões de locais para vocês acharem podcast, tá? Podcast de leitura, podcast de conhecimento, de esporte. E assim, para você, aluno, que tem a conta sua institucional, você pode também estar achando lá nos aplicativos Google, tem. Se você entrar nos aplicativos Google e baixar, né? Você vai encontrar lá podcast, você vai encontrar vários podcasts de assuntos, de variedades, e até de entretenimento, ok? Então, nós vamos lá para a nossa aula 5, como criar um podcast. Nós já vimos a importância dele, o que ele faz, o que ele transforma. E agora, como que eu crio o meu podcast? Então, nós temos aqui o passo a passo. Primeiro passo, a escolha de um tema para o seu podcast. Segundo, defina os participantes. Ah, vai ter só eu, vai ter meu amigo. 3, planeje o conteúdo que vai ser abordado. Então, olha, eu vou fazer um podcast sobre esse livro, então eu vou fazer uma leitura, o meu planejamento, tá? Prepare a sua voz, faça exercício para a sua voz, né? Não beba água muito gelada, não beba coisas quentes, trabalhe a sua voz, exercite, faça exercício para a sua voz estar limpa. Treine a leitura antes, tá, gente? Separe o equipamento para gravar. Ah, eu vou gravar no gravador do celular. Eu vou gravar, vai ser um podcast bem rápido. Eu vou gravar um áudio, né, no meu próprio celular, no computador. Escolha um local sem barulhos, sem ruídos e sem que alguém atrapalhe a sua gravação, para você ter uma constância aí. Após a gravação, edite seu podcast. Então, você vai encontrar vários locais para você editar, para você colocar o nome e tal. Publique seu podcast numa plataforma de sua escolha. Tá? Eu vou mais para frente passar sugestões de plataforma de escolha. E divulgue o seu podcast. Então, essas são as 9 etapas para se produzir um podcast. Vamos ver mais um vídeo e ver como é que se faz.
A rotina cada vez mais corrida transformou completamente a maneira como consumimos informação. E uma das maiores apostas para os próximos anos são os podcasts. Se você tem uma marca com presença digital, é produtor de conteúdo ou tem alguma coisa para ensinar para as pessoas, você já tem motivo de sobra para criar um podcast. Meu nome é Jamile e no Tips de hoje eu vou te ensinar como começar o seu. Em 2004, um sujeito chamado Adam Curry criou um sistema que permitia que arquivos de áudio, como audioblogs e entrevistas, fossem transmitidos para o iTunes. Consequentemente, as pessoas passavam os arquivos para os iPods e podiam ouvir esse conteúdo onde quisessem. Lá atrás, isso deu início ao que hoje a gente conhece como podcast. O consumo dessa mídia é cada vez maior porque, diferente de um programa de rádio que é ao vivo, você pode baixar e ouvir o podcast na hora que quiser, seja na academia, no ônibus, no avião. E ela também exige menos sentidos do que o vídeo, por exemplo, porque você precisa segurar, ouvir e prestar atenção na tela. A boa notícia é que qualquer pessoa pode criar um canal de podcast dentro da própria casa. Mas antes de partir para a prática, é importante que você entenda uma coisa. Fazer um programa de áudio é menos complexo do que fazer vídeos, mas não significa que seja só gravar um áudio ou outro aleatoriamente e postar. Criar um podcast exige planejamento, porque para ser considerado podcast tem que ter periodicidade. E para manter uma frequência de publicação, tem que ter planejamento. Primeiro, você precisa escolher o tipo de assunto que vai abordar. Falar sobre coisas muito diferentes dificulta na hora de fidelizar a sua audiência. Se alguém se inscreve num canal sobre tecnologia e recebe conteúdo sobre como adestrar um cachorro, não vai fazer muito sentido, né? A menos que tenha conexão. Tipo mostrar um robô que adestra o seu cachorro. O ideal é que você escolha um nicho para atuar. Nós temos um Hotmart Tips que ensina a escolher seu nicho de mercado em 5 passos. É só clicar no card para assistir. Além disso, público. Quem são as pessoas para quem você está falando? Depois de definir seu foco, você vai escolher o formato. Se vai ser entrevista com um especialista, bate-papo num tom mais divertido, se o conteúdo é mais educacional e criar um roteiro em cima disso. O roteiro pode ser texto corrido, com uma escrita mais informal para não parecer que está lendo, ou tópicos, o que você achar melhor. A ideia é que fique natural para o seu ouvinte. Uma dica: é bom deixar alguns podcasts gravados para, em caso de imprevistos, não atrapalhar a continuidade. Por exemplo, se um entrevistado não puder participar. Partindo para a prática, na hora de gravar existem várias opções de microfone no mercado. Vale a pena dar uma pesquisada. Você pode usar microfone de USB, lapela ou o próprio microfone do celular. Nesse card aqui do lado, você pode conferir um vídeo só sobre microfone. Independente da sua escolha, grave num local silencioso e sempre faça um teste antes. Edite seu áudio. Você pode inserir vinheta sonora, trilha sonora, efeitos para chamar atenção, intervalos, enfim. Investir numa boa edição vai deixar seu episódio muito mais dinâmico. Para você editar seu áudio, uma opção gratuita muito famosa é o Audacity. Para o celular, nós temos o Anchor, que foi comprado pela Spotify, e o legal é que nele você grava, edita e publica. Tudo no mesmo aplicativo. O próprio Anchor distribui seu podcast para as plataformas mais conhecidas, como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts e etc. Na hora de publicar, você vai adicionar uma foto de capa para dar uma carinha para o seu episódio. Você pode editar, por exemplo, no Canva e criar uma identidade. Outra coisa muito importante é a descrição e as palavras-chave. Elas permitem que seu podcast seja encontrado no Google, por exemplo. Por fim, compartilhe. Divulgue nas redes sociais e crie parcerias com seus entrevistados, por exemplo. Agora é mão na massa. Bom trabalho e até o próximo Hotmart Tips. Eu tô com medo de não estar olhando para a câmera, mas ok. Bate. Então, olha lá, nós vimos aí as etapas. Lembre de copiar isso no seu caderno. Lembre de colocar, porque nós vamos usar podcast várias vezes. Então, olha lá. Como produzir um podcast? Eu coloquei aqui as plataformas que você pode estar utilizando, os links, para você acessar cada uma delas. Olha lá um exemplo. O Anchor, tá? Então, ali já tem podcast, ele vai... Essa é a plataforma que ela falou, que você pode desde gravar, editar e publicar, tá? Então, você vai ter outras. Olha lá a próxima. Também é Podbean, tá? Também é uma de podcast. O Audacity.
Olha lá como é que funciona o Audacity. Lembrando, gente, que todas elas estão em inglês, é só traduzir a página para você conseguir acessar. E a última, Ardour. Tá? Então, olha lá, tem desde da gravação, da edição e do mixagens, para você estar com o seu podcast bem legal, ok? Algumas são pagas, outras gratuitas, mas assim, eu falo para vocês, tente, experimente, olhe qual você acha mais legal, converse com o seu colega que está aí próximo a você e pergunta, olha, você já usou? Você sabe qual que é legal para a plataforma para estar usando? Qual aplicativo que eu posso estar usando? Ok? Então lá, mais um exemplo para a gente. Você está querendo produzir um podcast de boa qualidade diretamente do seu telefone, sem gastar muito dinheiro? Nesse vídeo aqui eu ensino basicamente tudo isso que eu acabei de falar. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Nick, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje, como eu disse ali no início do vídeo, eu vou ensinar vocês a produzirem um podcast, mas diretamente no seu telefone. Sim, você pode produzir um programa de boa qualidade direto do telefone. Não precisa gastar milhões em gravador, comprar microfone condensador dinâmico e tudo mais. Com um fone de ouvido e um telefone, você pode fazer muita coisa. Mas antes de tudo, eu queria falar que eu trabalho com produção de podcast há 2 anos. Para quem não me conhece, eu faço parte da empresa da Papier Podcast. Quem não souber o que é, a gente faz podcasts muito bons de storytelling, o audiodrama ou a radionovela mais conhecida, né, antigamente. Então eu tenho lidado com muitas pessoas e muitos tipos de áudio. Muitas pessoas vêm me perguntar, Nicolas, como eu gravo um podcast? Como eu começo um podcast? O que eu faço para gravar um podcast? Eu tenho que pagar alguma coisa? Quanto eu tenho que pagar? E geralmente eu dou esse site que eu vou dar para vocês hoje, que é o que eu recomendo para todo mundo, porque é 100% gratuito. E além de ser 100% gratuito, ele também oferece um serviço de edição, gravação e também inserção de vinheta e tudo mais. Então ele é um pacote mega completo e, além do mais, ele distribui para todas as plataformas e agregadores de podcast que existem no mundo, assim, os mais famosos. Então, cara, com um clique tu vai ter o teu podcast no Spotify, no iTunes, no Castbox, no Google Podcast e por aí vai. Então chega de enrolação e vamos pro tutorial, né? Primeiro você tem que baixar o aplicativo no seu telefone. Ele tem para Android e também para iOS. Aí, feito isso, você baixou, ele vai abrir essa plataforma. O que seria esse Anchor? O Anchor ele é um serviço de hospedagem da Spotify. O Spotify comprou esse serviço e está oferecendo para os usuários poderem criar mais podcasts. Então, muito mais pessoas estão criando seus programas na internet. Vai ter essa aba cadastre-se, tu vai lá e coloca teus dados, como sempre, né? Tipo, muito básico. Tu bota teu nome, teu e-mail e bota também a tua senha. Aí, depois que você criou o seu e-mail, baixou o aplicativo, criou o e-mail, criou a conta, ele vai te encaminhar para uma página inicial que se chama Olá, o que te leva ao Anchor? Aí, vai ter 4 perguntinhas ali. Quero fazer um novo podcast. Conte-me mais sobre criar podcasts. Eu tenho um podcast, mas quero importar. Ou eu quero ouvir podcast. O Anchor ele oferece esses variados, assim, esses serviços variados, que ou se você tem um podcast chato, pode importar para ele, trazer e tudo mais. Já com os dados valendo lá do teu Spotify antigo. Então, a gente vai clicar na primeira opção, que é Quero criar um podcast. Feito isso, você vai abrir tipo um mini tutorial, a plataforma já te ajuda a criar um podcast. Então, o que você basicamente vai fazer? A gente precisa de 2 ferramentas básicas para fazer um podcast pelo telefone, que é, no caso, o telefone e também um fone de ouvido. Mas, Nicolas, eu não tenho um fone de ouvido. Com o que eu gravo? Assim, encontra um microfone no teu telefone e eu recomendo tu colocar, tipo, umas 2 meias, assim, ó, onde fica o microfone do celular, e coloca 2 meias ali. Porque, e aí tu grava ele assim, ó, nesse sentido aqui, mas não muito próximo, senão estoura. Tem que gravar aqui desse ladinho, assim. E aí, no momento que tu gravar, ele vai ficar com uma ótima qualidade.
Mas nesse tutorial aqui eu vou ensinar vocês a fazer com fone de ouvido, porque acho que todo mundo tem um fone de ouvido em casa, né? Você vai clicar em ferramentas ali no maisinho e ele vai te perguntar se o Anchor ele pode ter acesso ao áudio ali. Você vai dar permitir. E aí você vai clicar em gravar. Pronto, já tá gravando o podcast aqui enquanto eu tô gravando o vídeo com vocês. Se vocês verem aqui na telinha do lado, vai estar aparecendo ali gravação. Ele tá gravando 12 segundos e provavelmente eu vou cortar isso do podcast. Eu vou começar aqui. Geralmente tem que começar o podcast falando o nome do podcast ou o olá, sejam bem-vindos e tudo mais. Então vamos começar. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do podcast sobre como fazer podcast aqui no Anchor. Parei. Beleza. Digamos que esse seria o meu episódio completo. É um episódio muito curto, mas, né? Só tô fazendo uma demonstração para vocês. Mas, Nicolas, eu não gostei e eu quero regravar de novo. Ou eu errei e quero fazer de novo. Você vai apertar em desfazer, excluir segmento e gravar de novo. E aí, gente, tudo bem? Tá começando o primeiro episódio desse podcast sobre como fazer podcast no Anchor. Eu espero que vocês gostem, se inscrevam nesse podcast e também no meu canal do YouTube. Feito, tá aí, ó. A gente fez o nosso primeiro áudio, mas eu quero deixar um pouco mais bonito. Como eu posso deixar assim? Eu quero botar umas trilhas loucas, assim, uma trilha de introdução e tudo mais. Primeiro, se tu clicar no meio ali, tu vai conseguir escutar o seu áudio. Ou seja, vai ver se ficou realmente bom ou não. E aí, gente, tudo bem? Tá começando o primeiro episódio desse podcast sobre como fazer. Feito isso, a gente pode adicionar uma música de fundo. Adiciono essa e a gente vai ver como vai ficar com a música de fundo. O Anchor, ele já faz toda a mixagem para vocês. Que seria, aumenta a trilha, depois abaixa a trilha para vir a voz. E também daí, depois que acaba a voz, ele sobe a trilha. Então o Anchor já faz metade do trabalho para ti no teu podcast. A gente vai, né, salvar na opção ali embaixo. Você clica em salvar. E você quer remover um segmento, alguma coisa? Não precisa. E aí a gente vai apertar em adicionar a gravação ao episódio. Feito isso ali, vai abrir uma opção que é onde você vai organizar as faixas do seu episódio. Então, a gente vai vir em mais e a gente pode gravar mais um pouco. Bom, essa é a segunda parte logo depois da vinheta. Se vocês estão escutando agora, é porque deu tudo certo. Bem-vindos ao meu podcast, seu primeiro episódio de como fazer um podcast. E o primeiro passo para você gravar um podcast é ter um celular e um fone de ouvido. Parei de gravar, vou fazer a mesma coisa, só que não vou botar vinheta nenhuma. Feito isso, aí já tá tudo certo, gravamos ali e tu vai apertar em biblioteca. Na biblioteca você pode importar algum áudio. Importar o áudio e colocar no seu episódio. Eu não vou fazer isso, mas eu só quis mostrar para vocês. Depois a gente tem as opções de intervalo, que seriam sons que marcam o tempo de transição do podcast de vocês. Então são pequenos sons de transição para o assunto. Isso ajuda a pessoa que está ouvindo a digerir as informações que tu acabou de falar no teu episódio. Ali você também tem a aba de sons, que é onde tu pode colocar basicamente os sons se tu quiser uma coisa mais humorada, tipo, sabe? Então tem vários efeitos sonoros gratuitos que tu não precisa pagar nenhum direito autoral. Mas, Nicolas, eu queria gravar um episódio com um amigo meu. Será que rola eu gravar? Nessa opção aqui que você tem, você pode convidar um amigo para participar. Clicando ali em convidar amigo, você chama em convidar e ele vai abrir tipo uma conferência diretamente no Anchor. Assim que a pessoa entrar, vocês começam a gravação e aí ele vai ser dividido as faixas. Então vai ter a faixa, tua faixa e a faixa do teu amigo. Beleza, Nicolas, gravei tudo e agora? O que eu faço? A gente vai colocar entre esse título aqui um intervalo. Eu quero colocar o Gosling aqui. Vamos botar. E tá aqui o meu som de intervalo. Então eu vou botar entre essas minhas falas. Aqui nessa ferramenta, vocês podem fazer basicamente tudo. Então vai ter a conversa do amigo de vocês junto, né? Com o amigo de vocês e tal.
e aí você quer inserir uma trilha sonora, quer inserir um som e tudo mais, você pode fazer diretamente do Anchor. É muito fácil e é muito rápido de fazer. Beleza, Nicolas? Mas agora eu quero publicar esse podcast, ele já tá pronto, eu já editei, botei trilha, botei efeito de transição, botei tudo aí no Anchor. Tá show de bola, gostei. Como eu faço para postar para as pessoas escutarem? Você vai clicar na opção publicar. Feito isso, ele vai ali em título do episódio. Então a gente vai colocar, obviamente, o título do episódio. A gente vai colocar episódio 1. Você nunca deve colocar o nome do seu podcast, no caso. Sei lá, se o nome do teu podcast é Peracast, não coloque Peracast episódio 1. Sempre vá direto ao assunto, direto ao ponto. Bote episódio 1 ou hashtag 1 e tudo mais. Aqui ele vai pedir uma descrição, né? E tu vai pôr. Olha lá, gente. Vou deixar a descrição dos vídeos utilizados na aula de hoje aí para você. Lembre-se que essa aula você deve anotar tudo no seu caderno, tá? Que é para você compreender como é que faz, para ficar mais fácil, porque na próxima aula nós vamos colocar em prática. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho do que, como fazer o podcast fazendo. Ok, gente? Então, tchau. Até a nossa próxima aula. Tchau.